Pessoal, ultimamente aqui no canal nós temos criticado bastante alguns notebooks que não têm opções de armazenamento, muitas opções de armazenamento, né? Você fica limitado ali a poucos gigas para você instalar os seus jogos, instalar os seus arquivos, né? Nós testamos alguns notebooks já com esse problema, né? Acho que o G15 é um deles. Como, por exemplo, o Dell G15, que nessa versão 2022 só tem um slot para SSD. Exato. Então você não consegue adicionar um outro. Ou também, recentemente, o caso do notebook da Nave, onde você tem um selo de garantia e se você quiser aumentar o armazenamento, você precisaria abrir o notebook, você vai perder essa garantia de fábrica. Exato. E muitos notebooks, quando você compra, principalmente os mais acessíveis, os mais baratos, eles vêm com apenas 256 GB de espaço. Algumas versões vêm até com 512 GB, mas isso hoje em dia é pouco, né? Tem jogo que tá pesando perto dos seus 200 GB. Então você conseguiria, num SSD de 256, você consegue instalar um jogo no máximo. Já pensou que às vezes nenhum jogo dá? Porque contando o Windows, todos os softwares, às vezes nenhum jogo grande você consegue instalar no SSD de 256. Se você tá no SSD de 512 GB, dá até para instalar uns 2 jogos. Mas provavelmente se você comprou um notebook gamer, você quer rodar mais de 2 jogos, aí você tem algumas opções. A primeira é você desmontar o seu notebook e fazer um upgrade de SSD, se você puder. No caso da G15 você tem um slot a menos, então não dá. No caso da Nave você perde a garantia, então também não dá. Mas eu entendo que muita gente não quer desmontar o notebook, não quer, né, ter que mexer nessa parte mais física. Então tem uma outra alternativa que talvez te interesse, que é o fato de você poder utilizar simplesmente SSDs externos para você armazenar os seus jogos, assim como é feito com HD externo, que o pessoal armazena arquivos em HDs externos. SSDs externos talvez seja uma boa opção também para você instalar os seus jogos. E eu não sei como é que antes aqui no canal a gente não tinha testado esse tipo de solução antes, né? A gente imaginava que o SSD externo, né? Se a gente instalasse os jogos nesse cara, porque eles são conectados via USB no seu notebook ou no seu PC, né? A gente imaginava que isso faria ele, sei lá, perder performance, ter problemas de carregamento, alguma coisa assim. Acho que a gente tem ainda a percepção do HD externo. Do HD externo, que era horrível via USB. E hoje né? a gente tá aqui para mostrar que esse jogo mudou. Exato. Hoje em dia você consegue sim usar um SSD externo sem muitos problemas. O VAP fez uma bateria de testes, faz mais de uma semana que ele tá testando vários SSDs externos, nós testamos 3 SSDs externos no total, e cara, dá sim para instalar jogos neles. Existem algumas observações e algumas diferenças também entre eles, então nesse vídeo a gente vai explicar tudo mastigadinho aqui para vocês, fechou? Antes da gente começar a mostrar aqui os testes, não se esquece de deixar seu gostei, isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. Se você curte esse universo de notebooks, de repente tá procurando, né, o seu primeiro notebook para comprar, vem para os nossos grupos de promoções, os links estão aqui na descrição também, que lá o TC posta notebook direto. Acho que ele não chegou a postar ainda SSDs externos. Vamos começar a falar para ele postar depois desse vídeo, que talvez a galera se interesse bastante em alguns modelos aqui, fechou? Agora vamos lá, bora para os testes desses 3 SSDs externos para você armazenar os seus jogos. E vamos lá, pessoal. Como eu falei, a gente testou, no total aqui são 3 SSDs externos. A gente testou mais que isso, para poder comparar. A gente testou com SSD interno e também com SSD com HD externo. Mas de SSD externo são esses 3 aqui, tá? Sendo que o mais barato entre eles é esse modelo da Kodak. Esse aqui é o XS200. Ele é bem baratinho assim, claro. É dinheiro, mas ele custa R$370, a versão de 1TB, você compra no AliExpress, tá? Então por ser 1TB, né, custa menos de R$400, já é bem interessante, mas esse SSD da Kodak, ele é limitado a apenas 500 MB por segundo de velocidade. Então uma velocidade um pouquinho mais baixa, né, é equivalente à velocidade do SATA. A velocidade de um SSD SATA interno convencional. Exato, então ele é mais barato, mas ele é o mais simples também. Ele tem a entradinha USB-C, para você plugar um cabo nele. A outra ponta desse Kodak é o USB comum, para você plugar em uma porta USB do seu notebook, mas tem que ser um USB 3.2, né? Não pode ser também um USB 2.0, que aí a velocidade fica muito fraca. Mas um deles é o Kodak, e talvez seja o melhor custo-benefício desse vídeo. Outro SSD é esse casezinho aqui da Aurico, tá? Essa case da Aurico aqui não é um SSD de fato, é uma case, né? Ela é desmontável, então se eu pegar aqui, ó, eu consigo desmontar essa case, aqui ó, tirei a tampinha dela aqui, por exemplo, né? E dentro da case você coloca algum SSD NVMe, aí você compra um SSD por fora. Então a case em si custa R$170 mais ou menos no AliExpress,
E aí você teria que comprar um SSD por fora. A gente colocou aqui o... Qual que era mesmo? Era o Kingston NV1. Kingston NV1, né? Que já é um SSD, um custo-benefício interessante aqui no Brasil. E se você for comprar um SSD de 1TB pra colocar nessa case da Aurico, pensa, você gastou 170 na Aurico, mais uns R$400 no SSD de 1TB, vai dar uns R$500 mais ou menos, se você optar por utilizar a case da Aurico. A vantagem desse Aurico aqui é que ele já chega a 1000 megabytes por segundo de velocidade, o que é o dobro, né, do Kodak. Então o Aurico tem mais velocidade de transferência de arquivos, vamos falar assim. Já a gente fala se isso vai fazer diferença na performance, tá? O Aurico também é USB-C. A diferença é que o Aurico já vem com 2 cabos na embalagem. Você pode usar ele tanto via USB-C como também via USB comum em alguma porta que seja 3.2. E aí o mais caro que a gente testou foi esse SSD aqui da Kingston. Esse aqui é o modelo XS2000. Esse cara custa, né, perto dos seus R$1.000. Eu paguei aqui R$870 nele numa promoção na Kabum. Ele é o completinho, tá? Ele é de 1TB da Kingston. Esse cara chegaria a 2000 megabytes por segundo de leitura, mas para isso ele precisaria ser conectado em alguma USB-C do seu notebook que fosse USB 3.2, USB-C 3.2 Gen 2x2, né? Isso. Que aí a gente testou nos nossos notebooks e nenhum deles tem essa capacidade, então nos nossos testes ele rodou apenas a 1000 megabytes por segundo de velocidade, fechou? Mas enfim, sabendo então quais foram os SSDs que nós iremos testar, VAP, vamos começar pelos testes de benchmark que você fez, de pontuações, né? Existem alguns softwares, tipo Crystal Disk Mark e também o 3D Mark, que conseguem testar a qualidade e performance de um SSD. Nós testamos esses 3 aí, e como é que foram aí os resultados, VAP? Então, começando pelo Crystal Disk Mark, né, um software que vai medir ali em números a velocidade de leitura e gravação do seu SSD. Aqui a gente tem a leitura, que é o númerozinho nominal, né, que vende o SSD. A gente testou tanto no SSD interno do Acer Helios 300, né? Que era um Gen 4 de 7000 megabytes por segundo, né? Como referência, a gente vai usar um Kingston NV2, que é o SSD custo-benefício que a gente recomenda para todo mundo para comprar aqui no Brasil. Sim. E a gente tem também os testes dos 3 SSDs externos. Lembrando que o NV2 está interno também, né? Está direto na PCI Express. O que está pintado em amarelo da tabela são os SSDs externos aí, né? E aqui a gente tem uma grande diferença, pegando ali 6.937, perto dos 7.000 nominais do SSD interno do Helios 300. O Kingston já é um SSD de 3.500 vendido. Então ele pega 3.781, que é uma pontuação bem alta, e a gente tem uma grande diferença para os SSDs externos. Como a gente falou, eles ficaram todos limitados a 1000 megabytes. A gente tem o Kingston XS2000 e o adaptador da Aurico usando um Kingston NV1 ali na casa dos 1000 megabytes. Ambos empatados, né? E o Kodak, como ele é limitado a 500, ele pegou no teste 462. Só por curiosidade, a gente também botou nessa tabela o resultado de um HD. Como é que seria se você estivesse fazendo os testes de um HD? E, cara, a diferença entre o interno e o externo, deu pra ver que o externo ele é bem mais lento, nos números pelo menos, mas o HD, o externo ainda tá muito melhor que o HD, né? O HD ele é surreal de lento, né? O HD ele pegou só 131. Exato, bem pouquinho. De velocidade, o que é bem devagar. Isso aí foi no Crystal Disk Mark e no 3D Mark, porque o 3D Mark tem um benchmark legal lá, que ele simula a aplicação em jogos. O 3D Mark ele só vê números, né? Ele só testa e vê a velocidade de leitura, gravação ali. Mas o 3D Mark ele também consegue testar a velocidade de abertura de jogos, carregamento de saves, essas coisas. Como é que ele se saiu no 3D Mark aí, VAP? O resultado do 3D Mark é em pontos, então ele faz um cálculo ali simulando essas aplicações, e aqui a gente mantém essa grande diferença, com o SSD interno da Acer pegando seus 2.800 pontos, o Kingston NV2 pegando 2.231 pontos, enquanto os 3 SSDs externos ficam ali entre 650 e 800 pontos. Sim, mas a escada, a queda de performance também é igual no Crystal Disk Mark, né? O interno parece ser muito melhor, pelo menos nesses números. Isso. E, de novo, o teste do HD fica lá atrás com só 63 pontos. Então, aqui a gente vê também, começa a ver uma diferença dessa evolução de um HD para um SSD. Mesmo que seja um externo. Agora sim, pessoal, uma coisa... Por que a gente tá mostrando esses números, né? Porque, obviamente, se você comprar um SSD externo, acho que você vai querer testar, vai rodar um 3D Disk Mark lá se você for um cara mais entusiasta, e de repente você vai ficar meio chateado com esses números, porque ele realmente fica muito atrás de um SSD interno, né? Só que, na prática, talvez esses números não importem tanto assim, principalmente para nós gamers, né, VAP?
porque esses números eles são mais benchmarks ali, testes específicos. O VAP testou na prática, tentando abrir, medindo, né, cronometrando a velocidade de abertura do game Red Dead Redemption 2, que é um jogo pesado para carregar. E também a gente testou em outro jogo para ver se tinha estabilidade e tudo mais. VAP, resume pra gente como é que foi testar nos games. Essa diferença de performance que a gente viu no 3D Mark, no Crystal Disk Mark, também aconteceu na hora de carregar um jogo? Existe essa diferença entre SSDs internos e externos no jogo? A boa notícia para quem tá olhando esse vídeo pensando em comprar um SSD para jogar é que essa diferença não existe. Ela desaparece na hora de você aplicar isso na prática, né? Colocar para rodar um jogo. Eu testei o Red Dead Redemption 2 abrindo o cenário do benchmark, que é bem demorado. É bem longo, é. E não foi somente uma passagem. Eu rodei, terminou o benchmark e coloquei para rodar de novo, para aproveitar que ele já vai ter alguns dados ali salvos, né? Que ele acabou de carregar pro benchmark. Em todos os cenários, na primeira passada, ficaram entre 54 e 55 segundos, incluindo o Kingston NV2, já interno. Os 3 SSDs externos empataram, inclusive o interno empatou a mesma coisa, né? Então, no caso de carregamento de jogos, o fato de ser interno, ou aquela diferença que apareceu no Crystal Disk Mark, não se traduziu em mais velocidade de carregamento no Red Dead, né? O único cara que tá meio fora da curva aí é o HD, que tá realmente bem mais lento, né? O HD, a gente já vê aqui a grande diferença de tecnologia, ele demora quase o dobro para carregar o mesmo cenário de benchmark. Isso na primeira passada, né? Exato. Você acabou de abrir o jogo. Como eu falei, eu rodei depois que finalizou o benchmark, para aproveitar os dados ali que já estão carregados, e o resultado se mantém. Dessa vez todos carregaram mais rápidos, eles ficaram entre 42 e 43 segundos. Também o Kingston NV2 interno fica ali junto, e o HD de novo fica um pouco mais atrás, demorando 59 segundos. O curioso aí é que apesar, por exemplo, a gente viu nos testes Crystal Disk Mark, que o Orico e também o Kingston XS2000, os dois melhores externos, eles eram muito mais rápidos que o Kodak. O Kodak ficou lá para trás no Crystal Disk Mark, por exemplo. Mas na hora de carregar um jogo, o Kodak não tá fazendo feio, ele tá acompanhando os dois. O Kodak custa bem mais barato, mas na velocidade de carregamento ele tá, né, na mesma corrida ali, no mesmo padrão dos dois externos, inclusive no mesmo padrão do interno. A única coisa que a gente não recomenda é realmente utilizar o HD, né, que o HD realmente é bem mais lento. Mas beleza, então já dá pra concluir que os SSDs externos, eles carregam o jogo tão rápido quanto o interno. Só que, VAP, não adianta o SSD carregar o jogo rápido se ele não conseguir rodar o jogo de forma estável, vamos falar assim, né? Porque uma dúvida que a gente tinha é a seguinte: beleza, carregou o jogo, estamos jogando. Será que enquanto a gente está jogando não ocorrem instabilidades? Será que o SSD externo, pelo fato de estar conectado em uma USB, será que não sofreria algum tipo de gargalo? As texturas demorariam para carregar? Então você fez um teste no Spider-Man, né? Que é um jogo de mundo aberto, um jogo bem grande e onde você consegue ficar andando pela cidade. Então, se houvesse algum tipo de problema de carregamento de textura, a gente iria notar no Spider-Man, e você não notou esse tipo de problema, né? Eu fiz uma corrida no Spider-Man atravessando a cidade, atravessando o mapa do jogo, que é bem grande e você se movimenta rápido, né? Então a velocidade de carregamento tem que ser ali bem rápida para você não perceber uma textura aparecendo do nada. Sim. Às vezes um stuttering porque tá faltando um pedaço. Em todos os cenários foi super de boa. Não teve diferença de FPS também. Eu fiz o comparativo com o jogo rodando no SSD interno do notebook. Todos pegaram a mesma média de FPS. Você não percebe nenhum stuttering, nenhum engasgo e nenhuma textura aparecendo do nada. Então, Sim. realmente, todos entregaram uma velocidade de carregamento das coisas do mapa, né? Das coisas do jogo, em tempo real, sem atrasos. Ou seja, resumindo, não sei por que a gente não utilizava SSD externo antes. Cara, dá pra jogar perfeitamente, mas aí entra a questão, VAP. Aqueles números do Crystal Disk Mark, por exemplo, mostrando que o SSD interno seria muito mais rápido que um SSD externo, né? Deu 7.000 no interno, no NV2 deu 3.000 e pouco, e no externo deu apenas 1.000 no melhor dos cenários. Aonde que isso iria impactar? Já que não é na velocidade de carregamento do jogo e também não é na estabilidade do jogo, onde que esses números que a gente viu no Crystal Disk Mark iria impactar na nossa prática? Você percebe esses números quando você vai fazer uma transferência de arquivo, né? Se você quer movimentar um arquivo, uma pasta, alguma coisa de um SSD para o outro, realmente você vai ver esses números que fazem a venda do SSD importando. Sim. Então, no teste, a gente pegou uma pasta de 25 GB e transferiu ela do NV2 para os outros SSDs para ver essa diferença de velocidade. Sim. Quando a gente transfere para o interno original da Acer, que é aquele de 7.000 MB,
ele recebe o arquivo do NV2 em 33 segundos Sim. e transfere o arquivo também em 30 segundos. Ou seja, ele é bem rápido. Exato. Realmente aqui ele lidera por conta daquela velocidade. Ele é o mais rápido de todos, né? Quanto mais no topo, melhor aí. É o mais rápido, mas assim, não tá tão longe também dos externos, tá? Os externos não fizeram tão mal. Nos externos você também consegue ver uma diferença entre os dois de 1000 e o Kodak de 500. Sendo o Kingston NV1, plugado no adaptador da Orico, recebeu o arquivo em 48 segundos, o Kingston XS2000 recebeu em 61 segundos e o Kodak já ficou um pouco atrás, recebeu em 106 segundos. E de novo a gente tem um HD para mostrar que aqui é uma diferença que... 4 minutos. Ele demorou mais de 4 minutos, então é um ponto que realmente ele fica bem atrás. Bem atrás. Isso foi recebendo, né? Recebendo o arquivo. Teve também transferindo, né? Copiando, né? Que é uma outra velocidade. O interno original da Acer, de novo em 30 segundos. O adaptador da Orico com o Kingston NV1 enviou o arquivo em 36 segundos. O XS2000 em 41. O Kodak de novo um pouquinho atrás em 74 segundos. E o HD quase 4 minutos de novo. Então assim, o que dá pra concluir é o seguinte. Em jogos, os 3 SSDs meio que empataram. Velocidade de carregamento e estabilidade durante o gameplay. Só que na hora que você vai transferir arquivos, aí talvez você não queira vir aqui pro Kodak X200, porque ele é apenas 500 MB por segundo de leitura e gravação. Então pode ser que por conta disso você prefira ir de repente ou no Orico, né, que é a casezinha para você colocar um SSD aqui dentro, ou no Kingston XS2000, porque eles vão ter mais velocidade. Mas nesse vídeo aqui é para falar sobre jogos. Sobre jogos, os 3 basicamente empataram. Qualquer um desses 3 SSDs externos que você plugar no seu notebook, você vai conseguir jogar tranquilamente. Aí vai de você se você vai querer transferir arquivos também ou não. Agora, antes de finalizar esse vídeo, pessoal, apenas um porém, que é o seguinte: se você quer comprar um SSD externo para utilizar no seu notebook, você só tem um notebook, cara, pode comprar. Ele vai funcionar 100% sem nenhum tipo de erro ou trabalho a mais, é só comprar e utilizar. Tem uma observação, caso você vá comprar um SSD externo para utilizar em mais de uma máquina, para utilizar em 2 máquinas ao mesmo tempo. Aí tem plataforma que vai reconhecer os jogos instalados aqui dentro automaticamente, que é o caso da Steam. A gente já vai mostrar como é que funciona. E tem plataforma como, por exemplo, Xbox e Epic, que ele só vai reconhecer os jogos que estão instalados aqui dentro do SSD na máquina em que você instalou esses jogos. Porque no caso da Xbox e da Epic, eles devem escrever alguma coisa no registro na hora que você instala o jogo. Então, se, por exemplo, eu baixei o jogo no Aero e instalei aqui no Kodak, né? Se eu plugar o Kodak no Aero, ele vai reconhecer o jogo instalado. Se eu plugar o Kodak em algum outro notebook, esse outro notebook não vai reconhecer o jogo da Xbox ou da Epic, porque meio que o Windows não entende que aquele jogo está instalado. Uma plataforma que a gente testou e funciona super bem para você fazer essa questão de utilizar o mesmo SSD em 2 máquinas diferentes foi a Steam, né, Vap? Quer mostrar pra galera mais ou menos como é que funciona? Aqui a gente tá na tela da Steam, não tem nenhum jogo instalado, somente o FPS Monitor. Eu já pluguei o SSD externo aqui. Pode ver que não apareceu nenhum jogo ainda, né? Porque tem um passo a mais só para fazer, mas é um passo besta. O único passo é vir aqui nas configurações da Steam, vai na parte de Downloads, pastas da biblioteca Steam, e aqui você consegue adicionar outra biblioteca de outro disco. Clica no maisinho, ele vai perguntar de qual disco você quer, selecionando aqui o Kingston, que é o XS2000, adicionar. Automaticamente ele já puxa todos os jogos e já estão aqui prontos para jogar. Inclusive, ó, se eu quiser abrir, por exemplo, o God of War, ele já me deixa jogar. O Spider-Man, ele já me deixa jogar. Todos esses jogos que apareceram, eles estão instalados no SSD externo. E aqui eu consigo abrir sem nenhum problema. Então, a Steam é perfeita para isso, porque ela te deixa remapear, né, o local de instalação dos jogos. Tem outras plataformas que funcionam assim também, acho que é o caso da Battle.net, da Origin também você consegue remapear os locais. O único porém são, tipo, Xbox, Epic. Então, se você tem 2 máquinas diferentes, talvez não seja ideal você utilizar essas plataformas como Xbox e Epic e de repente tentar concentrar tudo na Steam. Caso você vá jogar jogos de várias plataformas, o ideal é você tentar concentrar jogos da Xbox, jogos da Epic, no armazenamento interno do seu notebook, e os jogos da Steam ou de outras plataformas que te deixam fazer essa localização de pasta, aí você coloca no SSD externo. Assim você vai otimizar os jogos onde eles funcionam bem. Lembrando, tudo isso caso você vá utilizar em 2 máquinas diferentes. Se você for utilizar em uma máquina só, pode instalar tudo no SSD, seja jogos da Xbox, da Epic, tanto faz. A única observação é se você for ficar migrando de uma máquina para outra.
Mas enfim, pessoal, no final das contas, vale muito a pena você utilizar SSDs externos para você armazenar os seus jogos, caso você esteja ficando sem armazenamento interno aí, né? Sem espaço interno. Nós estamos utilizando o Kingston XS2000 nos nossos testes. Os últimos testes de notebooks aqui no canal são todos feitos à base desse cara, então a gente testa às vezes 4 horas seguidas, 5 horas seguidas e nunca travou nem nada, então, pô, é super confiável. O ponto é, talvez eu não recomende você comprar exatamente esse Kingston XS2000, porque vocês viram no teste que ele não ficou muito atrás, aliás, não ficou muito na frente do Orico ou até mesmo do Kodak, né? O Kodak, que é o mais simples, na hora de jogar, não ficou tão atrás do XS2000, que custa mais do que o dobro do seu preço. A gente utiliza o XS2000 porque a gente já tinha comprado, né? Mas como recomendação, eu acho que é o seguinte, se você for comprar o SSD só para jogar, quero só armazenar o jogo e acabou. Talvez o Kodak seja uma das melhores opções entre esses que nós testamos, porque ele é o mais barato, R$370, já com 1 TB, é pequenininho, compacto, já vem pronto para você utilizar, né? E por mais que ele seja 500 MB por segundo, ele empatou na velocidade de carregamento e também não travou nos nossos testes, no Spider-Man, coisa do tipo. Talvez ele seja o melhor custo-benefício. Agora, se você quer ter mais velocidade de transferência de arquivos, sei lá, para um fotógrafo que vai transferir muito arquivo, ficar copiando uma coisa ou outra, talvez você queira vir por Orico, que vai ser um pouquinho mais caro que o Kodak, que aqui ele já chega a 1000 MB por segundo de velocidade. Tem o plus também de você poder colocar, né, o SSD que você quiser, então ele é desmontável aqui. Você pode colocar um SSD menor, em vez de 1 TB, pegar um de 512. Se bem que o Kodak também tem versão de 512, mas enfim, ele é um pouco mais rápido se você quer mais velocidade de transferência de arquivo. Eu vou deixar os links deles aqui na descrição, caso você tenha se interessado, tá? E eu acho que essa é a solução para quem tem um Dell G15, um slot só de SSD, para quem tem um Nave Lunar que não pode abrir o notebook senão você perde a garantia, ou até para quem não quer abrir o notebook por algum motivo. Mas enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esquece, deixe seu gostei e vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais, valeu. Até mais.